Yara, tá aí na escuta? Pode começar. Yara? Oi, Pronto. oi. Vamos lá, né? Já esperamos o suficiente. A galera vai entrando aí com o tempo. Certo. Quem vai palestrar para a gente hoje é a Yara Souza, né? O professor Aço não pôde estar presente para apresentá-la, mas ela irá trazer para nós um pouco da sua história, do mercado de trabalho e tudo mais. E fiquem atentos à palestra da Yara. Pessoal, boa tarde. Como eu já fui apresentada, né? Eu sou Yara, sou engenheira eletricista. Eu sou formada pela UFC de Sobral, né? Campus Sobral. Acho que o pessoal que o PET está trazendo se formou na UFC de Sobral. E eu vou abordar um pouco sobre a minha trajetória, né? Tanto durante a faculdade, o que eu fiz que me diferenciou, e o que eu estou atuando hoje, com o que eu estou trabalhando hoje. Eu vou reproduzir aqui um slide. Tá dando para ver? Sim, Yara, tranquilo. Pronto. Se der só oculta essa Pessoal, opçãozinha aí, tá certo. fica melhor. Pronto? Pronto, perfeito. Pronto. Bom, pessoal, eu entrei na faculdade ali no ano de 2014.2 e saí em 2019.2. E desde então eu venho atuando no mercado, né? Atualmente estou fazendo uma pós-graduação em energia solar fotovoltaica, que é o setor que eu estou atuando atualmente, e eu vou falar um pouco da minha trajetória. A minha atuação, ela se resume principalmente às duas áreas, a área de automação industrial, e eu também agora estou adquirindo experiências em projetos de energia solar fotovoltaica, né? E eu vou abordar essas duas áreas, né, que eu estou trabalhando, e se vocês tiverem dúvidas, vocês vão mandando aí, que eu acredito que o pessoal do PEST vai dar suporte para me fazer no final da apresentação. Pessoal, antes de falar sobre a minha atuação em si no mercado, eu acho que é muito importante a gente destacar o que eu fiz na faculdade que me permitisse chegar onde eu estou, ou pelo menos que eu tivesse as decisões que eu tomo hoje. Para começar, eu entrei para o curso de engenharia elétrica porque eu tinha muita afinidade em exatas. Eu acho que aqui deve ser a realidade de muitas pessoas que estão assistindo essa apresentação agora. Então, não tinha aquela história de alguém na família, então já conhecer com o que essa pessoa trabalha, o que o curso aborda. Então, meu interesse partiu disso. Então, eu escolhi engenharia elétrica basicamente por isso. Só que desde o início, eu queria participar em algum projeto que me incluísse, de alguma forma, trouxesse alguma contribuição para a minha formação e que eu também trouxesse alguma contribuição para a sociedade em si. Já no segundo período do curso, né, eu fui procurar para ser voluntária mesmo em algum projeto que eu pudesse me engajar, e eu fiquei sabendo de um projeto que o professor Rômulo, né, que eu acredito que ele é o coordenador atualmente do curso, né, ele trabalhava. Era um projeto que era voltado para incentivar as meninas a entrarem mais no curso de exatas, porque a gente sabe que esse número ainda é um pouco distante quando a gente compara com o número de meninos, e esse projeto me chamou muita atenção. O foco depois ele se estendeu também para incentivar os estudantes de escola pública de Sobral, né, a entrarem mais para o curso de engenharia elétrica e engenharia de computação, porque é um curso, querendo ou não, ainda um pouco desconhecido do que esse curso aborda. A gente, às vezes, se limita a pesquisar ali pelo guia de profissões, né, só que aquilo ali fica muito limitado e a gente queria trazer um pouco de uma abordagem prática para que esses alunos eles compreendessem o que aborda no curso. Será que você tem interesse de ir para essa área? Porque aquilo que a gente pesquisa, eu acho que é muito vago. Então, primeiro eu me voluntariei, né, e depois surgiu a oportunidade de eu me transformasse também numa bolsista remunerada. Eu fiquei nesse projeto até ali o período do início do estágio, e a finalidade do projeto era essa, né, incentivar esses estudantes a entrarem mais para o curso de exatas. E as atividades que a gente desempenhava era ministrar cursos
de assuntos um pouco voltados para a engenharia. A gente ministrava curso de Arduino, curso de programação de jogos, tentando trazer essa abordagem mais prática, né, e engajar esses alunos já nessas atividades que a gente vê no decorrer do curso, né? Lógico, tentando trazer uma abordagem mais simples, porque eles não têm contato com programação, que a gente tem no início do curso, então a gente procurava fazer isso. O porquê que eu estou falando aqui sobre a minha trajetória com relação a essas bolsas. Porque, pessoal, esse foi um ponto que me destacou de outros concorrentes quando eu fui procurar um estágio. Então, já é uma sugestão que eu dou para vocês, né, se vocês estiverem anotando alguma sugestão, não se limitar à sua grade curricular do curso, porque se vocês forem parar para se preocupar com o estágio, só quando já estiver na fase ali de ir atrás mesmo do estágio, ali já quando está terminando as disciplinas, vocês acabam ficando atrás de outros concorrentes, porque vocês não fizeram nenhum tipo de atuação, né, que contribuísse, né, e que também diferenciasse vocês de outras pessoas. Então, eu acho que o fato de eu ter esse peso, né, no currículo, né, e ter essa experiência contou muito. E aí eu já queria pular, né, para a parte do estágio. Eu fiquei como eu falei para vocês, eu fiquei na bolsa até mais ou menos ali o período do estágio, então eu atuei bastante, foi bastante tempo, né? E eu lembro que na época que era o período que eu já ia atrás de estágio, né? Eu dei sorte, né? Eu sei que tem gente que não acredita muito em sorte, mas eu acho que contribuiu muito. Eu gosto de usar essa palavra porque às vezes é você saber aproveitar a oportunidade, né? Então, nesse período que eu estava atrás de estágio, surgiu a oportunidade de estágio na Grendene. Eles abriram 10 vagas, né, em diferentes setores da empresa para estagiários. E nessa época eu me candidatei, né, para entrar nesse processo. Eu tinha muito interesse de participar, porque eu ouvi de outros colegas que eram empresas que você crescia muito, que você aprendia muito, e que a experiência do estágio fez eles evoluírem muito. Então eu tinha esse interesse de participar do estágio. 6 horas. E aí, pessoal, eu queria até falar um pouco com relação ao processo seletivo de estágio, o que eu vejo que me diferenciou, né? Eu assisti hoje mais cedo a apresentação da Leila também. E ela falou que você tem que ir bem na entrevista, isso é um fato. E, assim, eu não sou tão boa com as palavras, mas eu lembro que quando a gente foi fazer as entrevistas, a gente tinha fase de entrevista coletiva, entrevista individual. Eu não medi esforços para demonstrar o meu interesse em entrar para a empresa. E aquilo ali abre os olhos do pessoal do RH, do pessoal que quer ver você engajado na empresa. Então, assim, as coisas que me diferenciaram: currículo, e eu demonstrar mesmo uma força de vontade muito grande para fazer parte da empresa. E ali no processo de estágio, pessoal, tinham vagas para a área de inovação, para a área de manutenção. E, assim, a vaga que mais chama a atenção para o pessoal da elétrica, né, me enquadro nesse grupo, é a área de manutenção. Então, assim, o número de vagas, acho que eram 2 vagas e muita gente se inscrevia para manutenção. Só que no processo, você acaba, se você não tiver tanto a ver com aquela vaga, você acaba sendo direcionado para outro setor, que foi o que aconteceu comigo. No início eu fiquei um pouco aborrecida, porque eu queria adquirir uma experiência na área de manutenção, por que eu achava que trabalhava, que era uma área que eu tinha interesse. Só que hoje eu enxergo que foi a melhor coisa que aconteceu, eu ter sido direcionada, né, para essa área de automação, para a área de inovação, né, mais especificamente atuando ali com automação. Então, assim, eu fiquei no período do estágio por 1 ano e 7 meses, né, graças a essa oportunidade que eu tive no momento certo, né. E por que eu fui direcionada para essa vaga? Como eu falei para vocês, a gente trabalhava fortemente com programação, né? Ensinar programação para os estudantes. E essa área, ela tinha muito a ver com automação. É uma área que tem muito a ver com automação. O formulário que tem o dado das pessoas. Então, né, o entrevistador, ele achou mais coerente me direcionar para outra vaga. E aí eu imagino que pode ser a pergunta de muitas pessoas, porque, assim, a engenharia elétrica, ela é uma área muito vasta, você pode atuar em vários setores. E eu tinha muita afinidade com programação, porque eu já tinha
eu tinha feito curso técnico de informática, né, e era focado muito na parte de programação. Então, o meu direcionamento já era mais para essa área de programação. Ah, eu gravei o áudio para voltada à automação, né? E o que eu fazia nesse estágio, né? O que eu aprendi nesse estágio? O principal foco foi a programação de CLPs e IHMs. Eu vou já abordar o que é cada conceito desse. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu queria destacar aqui para vocês a importância que um dispositivo desse tem para a indústria. Se vocês forem em qualquer indústria e forem ver, praticamente todos têm algum processo automatizado. E como que esse processo é controlado? Como é que é feita a automação desse processo? Através de um CLP, que vai controlar todas as funções daquele processo. Então, eu lembro que, só dando aqui uma experiência, quando eu fui fazer o estágio, eu nunca tinha visto um CLP na minha vida. E eu me senti altamente constrangida. Sério, eu estava ali pelo 7º período, se eu não me engano, né? E a gente não tinha tido... A minha turma, acho que não tinha tido contato, né? Com CLP, só que para onde eu olhava, ali no estágio, olhava para um lado do CLP, olhava para o CLP, e eu fiquei constrangida de não saber já trabalhar com o CLP, pessoal, mas isso é normal, né? Eu falo isso hoje, daquela época, mas hoje eu enxergo como normal, porque muita da experiência que a gente adquire é quando a gente vai para o campo, e lá sim a gente vai aprender. Então, foi lá que eu peguei o primeiro CLP, liguei inclusive errado. Inclusive, ali eu perdi um pouco o medo que eu tinha de pegar um dispositivo e... Será que eu vou ligar certo? Será que eu vou ligar errado? Eu ainda tinha muito isso, eu tinha um pouco de receio, né? Só que tudo é manual, pessoal. É inclusive uma dica. Não liguem nada, não façam nada sem antes ler o manual do equipamento. E olhar cada detalhe, o que é alimentação, o que é entrada, o que é saída. Eu espero que não esteja ficando muito técnico. Se alguém puder dar algum feedback, falar se está dando para entender. Estou conseguindo acompanhar a senhora. Pronto. Então, eu vou aqui falar para vocês. Pronto, o que eu vi mais cedo também, que o pessoal perguntou muito sobre a disciplina. Quais são as disciplinas que você mais usa? Eu acho que é assim, pessoal, depois que a gente vai para o mercado, a gente pode não enxergar uma aplicação direta, mas cada disciplina que a gente viu no curso teve alguma contribuição, principalmente por permitir que a gente tenha um pensamento mais crítico, mais analítico para algumas situações. Mas diretamente ali, nessa parte que eu atuava em automação, na programação de CLPs e de IHMs, eu acho muito forte a parte de lógica de programação, né? Vocês estão vendo agora no primeiro semestre, né, a disciplina de programação. Eu acho que é uma disciplina muito importante. Também tem gente que não tem afinidade, e tudo bem, pode ser que não seja uma área que você queira seguir, mas é uma área muito importante para quem quer atuar na área de automação industrial. Você não vai usar a linguagem C, você vai usar uma linguagem específica para se programar CLP, que é o que a gente chama de linguagem ladder. Mas essa linguagem, você entender a lógica de programação, se você compreender o que é uma lógica de programação, você consegue desenrolar as outras linguagens. Então, inclusive ela é simples, né? Quando você junta a parte elétrica com programação e você entende as duas coisas, você vai ver que programar em ladder é super simples. E a parte também de comandos elétricos, que é uma parte um pouquinho mais à frente do curso, vocês veem ali, se eu não me engano, em instalações prediais, vocês veem alguns comandos elétricos. E lá era muito forte, porque a gente precisava acompanhar a automação de um processo, a gente precisa entender. A gente não vai montar o quadro elétrico com o comando elétrico em si, normalmente quem faz isso é o eletricista, né, é responsável, mas você precisa acompanhar, você precisa orientar quais são os dispositivos que vão compor aquele processo, quais são os sensores, quais são as saídas. E você precisa entender, né, o que é cada dispositivo desse, como é que funciona cada dispositivo desse. Então, esses são os dois pontos mais fortes, lógica de programação e comandos elétricos. E eu queria destacar aqui, acho que hoje tem curso para tudo que você imaginar na internet, né? Mas na época eu fiquei com um pouquinho de dificuldade na parte prática e eu resolvi fazer alguns cursos práticos mesmo. Eu fiz na época no Senai, não sei como é que está hoje com a questão da pandemia, mas esses foram pontos que me fortaleceram muito na parte prática, foi a questão de eu fazer cursos
e procurar entender melhor algumas coisas que eu estava tendo algumas dificuldades. Eu coloquei a imagem depois, né, já até falei o que era. Então, o controlador, o CLP, né, para quem nunca viu, eu espero que vocês tenham interesse em entender melhor depois, porque como eu falei para vocês, na indústria, o que tem de automação normalmente é feito com CLP, vai diferenciar um fabricante para o outro, mas ele é muito aplicado. Tá? Aqui vocês veem um CLP dessa fabricante, né, Siemens, inclusive é uma das maiores fabricantes de CLP que existe, amplamente utilizado. E aqui do lado eu coloquei uma foto de um quadro elétrico que a gente, de um projeto lá em específico. Esse quadro é bem simples, na verdade tem só mais a parte de controle, tem o CLP aqui no meio, do lado tem os blocos de expansão. E esse aqui seria o quadro que normalmente o eletricista monta mais sobre a sua orientação, sobre a sua supervisão. Então, você precisa entender de comandos elétricos. E eu falei também que uma coisa que eu fazia também durante o estágio era programar em HM, né? Porque também, além o CLP vai fazer o controle. Só que o CLP, ele não demonstra os dados do processo para o operador. Então, muitas vezes você vai precisar de um dispositivo que vai fazer essa demonstração, que vai fazer com que um operador leigo, que não sabe programação, vai conseguir operar aquela máquina, que é o que a gente chama de IHM, né? E eu atuei muito forte nessa parte de programação de CLP e de IHM, que seria mais voltado para o usuário final para operar aquela máquina. Eu coloquei aqui uma imagem genérica que eu achei no Google, mas eu acho que dá para entender a ideia, né? Aí você quer controlar um processo, aí você quer deixar ele acessível para o usuário final, precisa também do IHM que se comunica com o CLP, né? Deixa eu ver se mais uma coisa. E também, durante o estágio, foi muito forte essa parte de você precisar trabalhar em equipe, e eu adquiri muita experiência, principalmente nesses conceitos que eu falei, né, de lógica de programação, comandos elétricos, e na parte também de trabalho em equipe. E aí eu vou citar aqui alguns projetos, né, que eu atuei no estágio, e eu vou falar um pouquinho depois do estágio, né, o que aconteceu. Um projeto grande que eu já peguei de início no estágio, eu teria que fazer um sistema de controle de iluminação e controle de climatização de um espaço de eventos que estava sendo inaugurado lá na Grindem. Então, assim, era um projeto grande que eu precisava dar conta, lógico, eu contei com a ajuda dos meus superiores, dos analistas, só que eu tive que desenrolar praticamente completamente esse sistema e sem ter muita noção ali de programação de CLP, mas que no decorrer do percurso eu fui aprendendo. Inclusive, eu aprendi muita coisa sobre o conceito de climatização que eu não sabia. Então, esse período do estágio, gente, é um dos períodos mais importantes que você vai adquirir de conhecimento, né? Ali também você tá numa vitrine. Se você tem interesse em seguir na área e você se destaca no estágio, é praticamente certo você conseguir uma vaga de emprego. Depende um pouco da empresa e das condições que estão, mas assim, normalmente é o que acontece, né? Então, o estágio, eu acredito que é uma das etapas mais importantes, que não dá para só, o estágio é só para eu pegar as horas e concluir o curso, não é. Você tem interesse, tem uma atuação profissional, o estágio é muito importante. E aí, pessoal, mais ou menos ali pelo final do estágio, eu até destaquei aqui esse tema desse trabalho, porque ali mais ou menos pela época, só um minuto, gente. Mas ali na época do final do estágio, surgiu a oportunidade que eu fizesse um trabalho de conclusão de curso aplicado à empresa, então eu ia conseguir unir o útil ao agradável. Eu ia utilizar o tempo que eu tinha na empresa de estágio para fazer um projeto que ia contribuir para a empresa e para mim também que eu ia utilizar como meu trabalho de conclusão de curso, um trabalho prático, que foi esse sistema de controle semiautomático para navegação de carros elétricos rebocadores. Eu não vou entrar em muitos detalhes do que ele é, para não estender muito, mas se vocês tiverem interesse, ele tem no acervo da biblioteca, e também se vocês tiverem alguma dúvida, depois podem perguntar que eu falo. Então, eu consegui aplicar esse trabalho na Grendene, e para mim foi muito bom, porque eu consegui fazer um aproveitamento de tempo, né, porque querendo ou não, eu ia ter que ter um tempo a mais para me dedicar ao TCC em casa. Eu tive só mais a parte da escrita, mas a parte técnica e prática eu consegui fazer lá. Além disso, também eu consegui utilizar os recursos da empresa, que alguns sensores eram muito caros, que eu não ia conseguir, por exemplo, comprar para fazer uma aplicação
só de trabalho de conclusão de curso. E alguns outros projetos que eu trabalhei, sistema de pesagem de material, sistema de controle de temperatura, entre outros de controle de acionamento de motor, que eu tive uma atuação ali mais pontual. Esses projetos, alguns eu atuei na época do estágio, e outros eu atuei na época que eu me transformei em analista de automação. Então, chegando ali mais ou menos pelo final do estágio, que eu falei para vocês, depois de 1 ano e 7 meses, quando eu já estava concluindo o curso, surgiu a oportunidade que eu fosse analista de automação, né? Meu chefe me chamou e perguntou se eu tinha interesse e me fez a proposta, né? Para mim é uma proposta ótima, para quem está se formando, não tem nada melhor que você sair já com o emprego certo e de uma experiência que você já vem ganhando. Então, eu fazia basicamente a mesma coisa, eu era programadora, né? De CLP e HM, só que com uma responsabilidade maior, né? De um cargo maior e também com uma carga horária maior. Então, assim, para mim foi uma experiência que eu sei que eu tive só porque eu passei por aquilo. Às vezes, eu posso falar tudo isso aqui para vocês, só que as experiências que vocês vão ter vão ser totalmente diferentes. Mas, assim, eu não tiraria nada da minha trajetória. Eu aprendi muito, né? Muita gente ali também me ajudou. E, para mim, eu lembro também que hoje cedo a Leirinha citou que ela colocou um pouco os pés no chão quando ela foi estagiar. Então, para mim, aconteceu a mesma coisa. Às vezes, a gente acha que a gente se coloca no pedestal, né? Depois que eu me formar, vai ser mil maravilhas. Só que quando a gente está no estágio, está tendo a primeira experiência, a gente vê que a gente vai ter que dar um pouquinho mais duro para conseguir atuar, né? E conseguir ser valorizado como profissional. Então, foi isso. Mas foi mais isso de aproveitar a oportunidade certa no momento certo. E eu queria dar essa sugestão para vocês. Aí, chegando ali, eu tive, como analista de automação, eu fiquei por cerca de 1 ano e 3 meses. E, paralelo a isso, eu comecei a trabalhar na área de energia solar fotovoltaica. E essa área eu tinha interesse, né, já antes, durante o curso, tinha interesse de trabalhar com fontes de energias renováveis. E eu comecei a fazer projetos para uma empresa aqui da região. E chegou um ponto que eu tive que decidir o que fazia mais sentido profissionalmente para mim. Continuar, seguir essa linha de automação, seguir minha carreira na indústria, ou ir ali mais para a parte de projetos e começar, de alguma forma, a empreender, começar a trabalhar com projetos. E eu tive que optar porque não estava mais dando para conciliar, né? Teve um certo ponto que aconteceu isso. Então, para mim, profissionalmente, fazia mais sentido eu ir trabalhar com essa área, né? Que é uma área que a gente sabe que está em ascensão. E eu optei por sair, né, da empresa, né? E até então eu venho trabalhando com projeto de energia solar fotovoltaica. Como vocês sabem, é uma área que está crescendo muito e eu acredito que realmente ela ainda tem muito a crescer. Para vocês terem uma ideia, né, aqui falando um pouco de dados, recentemente, né, o canal da Absolar publicou que foram atingidas 600 mil unidades consumidoras conectadas à rede, né, de geração distribuída. Só que desses 600 mil representa só 0,7% das unidades consumidoras que existem, né? Então, eu acredito que tem muito a crescer, porque o Brasil tem condições muito privilegiadas de radiação quando a gente compara com a Alemanha, por exemplo. Então, eu quis entrar nesse setor por um desses motivos, né? Claro, o fato da fonte ela ser muito visada, e também porque, para mim, eu acho que ia trazer um retorno maior, e eu tinha interesse de participar dessa parte de projetos. Então, só para fazer aqui uma contextualização, né, eu trabalho mais voltado a projetos. Tem 2 tipos principais de projetos, né, falando aqui de projetos de menor porte, sistemas que são conectados à rede elétrica e sistemas que são isolados da rede elétrica. Todos precisam de uma análise técnica, né, eu acho que não é dispensável nenhum dos dois. Só que a diferença é que os que são conectados à rede elétrica, né, você precisa passar ali por um dimensionamento de um projeto que vai ser submetido à concessionária para que ele possa ser aprovado para se conectar com a rede. Então, é necessário, obrigatoriamente, na verdade, precisa desse profissional técnico para fazer o projeto, emitir um RT. Então, é com isso que eu trabalho basicamente.
E assim, eu hoje, só falando um pouco mais sobre, inclusive complementando o que a Leila falou, ela falou que normalmente tem essas duas vertentes. Ou você segue para construir uma carreira numa empresa sólida, ou você vai para a área de concurso público. Só que eu acho que tem uma terceira, que seria você ir para a área de empreender na área elétrica, que seria mais voltado para projetos, ou manutenção, né? Pode ser outra vertente, mas voltado mais para essa parte de projetos de PPA, projetos elétricos em geral. Então, assim, tem muita gente que já tem esse perfil empreendedor. Eu confesso que não é o meu perfil, eu estou tentando desenvolver ele agora. Inclusive, eu estou em processo de abrir uma empresa com uma colega minha que também já atua no setor. Mas eu queria abrir os olhos para vocês com relação a isso, que também é possível vocês atuarem nessa outra área de empreender, fazendo projetos. Se você não tem interesse em construir uma carreira numa grande empresa ou não tem interesse em fazer concurso. E aí, qual é a hora de começar? Não tem hora. Às vezes, se você quer começar depois que a faculdade termina, já é um pouco tarde, que é mais ou menos o que está acontecendo comigo. Você não, lógico, você não vai poder emitir um RT, assinar um projeto, mas você já pode começar não agora, que talvez vocês estejam começando agora o curso, mas um pouquinho mais para frente, que vocês vão aprender sobre algumas disciplinas mais específicas, aí vocês vão conseguir elaborar um projeto normalmente como um engenheiro faria, né? Lógico, com toda aquela análise técnica que a gente precisa ter e atuar nesse setor, né? Um setor que eu acho que é muito promissor, só que ele depende muito da atitude de cada um, né? Ele depende mais da atitude, do espírito empreendedor que cada um vai ter. E aí eu queria deixar como sugestão, né, já falando sobre isso, infelizmente, pessoal, esse setor é um setor que tem as portas muito abertas para qualquer pessoa entrar. Ele cresce também por isso, claro, mas aí às vezes tem gente que não tem o conhecimento técnico especializado para atuar naquele setor e acaba conseguindo entrar e atuar. Só que a nossa missão, né, que tem uma formação técnica, que tem um interesse em contribuir mais para o setor, é a gente fornecer suporte técnico para que isso não aconteça, né, e de tanta coisa errada que vem sendo feita aí em instalações fotovoltaicas e qualquer outro projeto elétrico. Então, eu queria destacar também a importância de vocês se aperfeiçoarem, procurarem canais, curso, coisas extracurriculares, né, mais para essa parte de projetos. E aí eu trouxe aqui algumas sugestões de uns canais que eu acho muito bacana, que vem mudando aí, acho que o setor da educação de engenharia, e também falam muito sobre a parte de energia solar, alguns falam mais sobre energia solar fotovoltaica, que são esses 4 canais aqui, 4 personalidades, empresas, enfim, e que eles abordam essa parte de energia solar e também de energia em geral e sobre projetos elétricos. Então, quem tem interesse em empreender nessa área pode começar um pouquinho mais cedo do que esperar o curso passar. E, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Me perdoem se eu falar alguma coisa que não foi clara. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar aberta agora a responder. Você prefere ler o chat, Yara, ou eu leio para ti? Se você puder ler, é melhor. Pronto, eu leio. Francisco Gabriel perguntou: como funciona o estágio em uma empresa? Pronto. Eu acho que foi um pouco ampla a pergunta, mas eu vou tentar responder, né? Primeiro, vai ter um processo, assim, nem sempre tem um processo seletivo que é aberto ao público. Às vezes, como a Leila já falou, funciona muito a questão de indicação, porque quando tem uma vaga que surge ali rapidamente para ser preenchida, o que acontece realmente é essa questão de indicação, né? Alguém conhece alguém que tem um trabalho bacana e vai lá e indica. Só que quando esses processos maiores, eles são abertos ao público. E aí você tem que ficar atento às redes da empresa, né, para você poder participar. Quando foi esse estágio da Grandene, ele foi muito divulgado, o pessoal do RH foi divulgar lá no auditório, na UFC, eu lembro, e nas redes sociais também foi muito divulgado, né? Então, normalmente tem muitas etapas, vai depender da empresa. Aí, às vezes, tem etapa de questionário, tem etapa de avaliação de currículo,
Aí tem a etapa da entrevista coletiva, que você faz uma dinâmica em grupo, tem a etapa de entrevista individual, mas assim, o que mais conta, procurem adquirir outras experiências extracurriculares e demonstrem o interesse que vocês têm de participar, de entrar, né, para a empresa. Aí o estágio, mais ou menos assim. Não sei se eu respondi do jeito que ele quis entender, não sei. Respondeu. Mais alguma dúvida, pergunta, galera? Fique à vontade. O Marcos Vinícius pergunta: Yara, você recomenda para uma pessoa que quer se preparar para uma especialização cedo? Ou, por exemplo, sei que vou querer me voltar para a área de TI? Você recomenda a pessoa se preparar logo para uma especialização? Seria mais ou menos isso a pergunta. Pronto. Já se especializar em uma área, né? Se você está no começo do curso, você vai conseguir ainda ver muita coisa que talvez você vá se interessar mais ou menos. Mas se você já tem certeza que é com isso que você quer trabalhar, eu acho que você tem que procurar oportunidades, né? Fazer oportunidades, ir atrás de professores, não sei, para participar de alguma bolsa de pesquisa, de alguma atividade extracurricular que vai agregar o seu currículo também. Mas se você está no início do curso, você ainda vai conseguir abrir um pouco o leque. Mas se você já tem certeza da sua área de atuação, eu não vejo problema em você se especializar ainda mais, porque você vai já criar um diferencial no mercado. Pronto, respondido. Mais alguém com dúvidas? Tem dúvida, Vitor? Não, foi ótimo. Só estou esperando o pessoal aí. Chegou aqui, do André Silva. André Silva pergunta: quais estão sendo as suas maiores dificuldades agora que você está começando a empreender? Pronto, uma excelente pergunta. Pronto. Pessoal, qual é a dificuldade que a gente tem quando a gente quer atuar como engenheiro? Pelo menos que eu enxergo assim pela experiência que eu tive. É você colocar um preço justo no mercado para o seu trabalho. Porque, infelizmente, gente, isso acontece muito, né? A empresa ela não quer pagar aquele preço justo do projeto, ela quer que você, às vezes, só emita um RT, coisa que eu nem aconselhava você fazer. Isso aqui é coisa um pouco mais técnica, né? Mas o projeto, ele precisa daquela anotação de responsabilidade técnica, que é um responsável que se responsabiliza legalmente pelo projeto ou pela execução da obra. E aí, se a gente fosse seguir a legislação, inclusive como a Leila falou mais cedo, né, o piso salarial do engenheiro, muita empresa ela não quer pagar isso. Ela quer pagar um valor muito irrisório, só que eu acho que não é muito indicado você aceitar, porque você está assumindo uma responsabilidade muito grande. Então, para mim, o que mudou quando eu era analista, né, além, lógico, do que eu estou fazendo, né, mas o que mudou quando eu era analista, do que agora eu tentando atuar como engenheira, é que o peso, né, a responsabilidade é maior, né, inclusive legalmente, né, e você assumir a responsabilidade inteiramente daquele projeto, e agora você tem que se impor com relação a impor seu preço, tentar procurar mercado que valorize o seu trabalho. Então, acho que isso é o mais difícil, né?
E aí, para mim, essa parte eu estou realmente começando, né, tentando abrir mais a mente para essa parte, mas a gente tem que valorizar o nosso trabalho, valorizar o que a gente aprendeu na faculdade, para poder colocar preço no mercado. Então, acho que hoje a maior dificuldade é essa, é você conseguir vender seu serviço por um preço justo. Entra nesse ponto, né, Yara? Às vezes tem muitos engenheiros que acabam baixando o nível, né, da classe para pegar um serviço e tudo mais. Isso. Isso. Aí, às vezes, eu vou ser bem sincera com vocês. Às vezes, não é nem em relação a baixar a classe. Eu acho que é inexperiência de precificar mesmo o seu serviço. E aí, você normalmente aprende com a experiência, né? Então, você, às vezes, se vende errado no sentido de achar que aquele projeto não vai te trazer tanto dor de cabeça, que é simples, que não é tanta responsabilidade assim nas suas costas, só que depois que você está ali para vivenciar, para fazer aquele projeto, você vê o quanto que você cobrou pouco por aquele projeto. E às vezes é difícil, né? Realmente você que está começando a ter essa visão de mercado. Agora, para mim, hoje eu consigo definir melhor o que eu aceito, o que eu não aceito de serviço, o que eu me submeto, o que eu não me submeto, mas isso eu venho aprendendo com a prática, aprendendo, errando mesmo, mas é isso aí. Pronto, entendi. Bom, a pergunta... Você está lendo aí? Pronto. Tô. Pronto, ele falou com certo receio. Infelizmente, isso acontece, né, em algumas empresas, em alguns setores, de ter um receio com a atuação de uma mulher no setor, né, e é um pouco difícil, porque você precisa se impor mais. Às vezes, quando você está lidando com essas questões, e você é homem, né, às vezes você vai dar uma ordem, por exemplo, o pessoal ele costuma absorver melhor. Quando é uma mulher, ela tem que se impor mais. Eu já vivenciei isso, mas assim, com relação aos trabalhos que eu tive, eu nunca tive nenhum conflito direto com o fato de eu ser mulher, de uma coisa não acontecer por eu ser mulher. Mas isso eu sei que acontece porque eu já vi relatos de outras pessoas. Só que isso acontece porque, infelizmente, a atuação das mulheres ainda é pequena quando comparada com os homens. Isso é realmente um fato, infelizmente, mas eu acho que vem mudando. Bom, o Francisco Gabriel perguntou: você recomenda o financiamento para iniciar uma empresa ou é mais saber se estabelecer economicamente e depois montar a empresa? Bom, eu não posso nem te responder com tanta propriedade essa parte de montar uma empresa, porque como eu falei para você, eu estou começando agora, então assim, dessa parte financeira, eu não saberia te responder, mas eu acho que é melhor você fazer ali uma reserva de emergência, construir ali ter um pequeno capital, né, seu, porque às vezes você pode dar com burros na água. Porque o que acontece? Às vezes você vai propor um produto para o mercado que ele não tem interesse. E aí eu acho que seria mais interessante você já ir jogando para o mercado, com quem que você trabalha, já ir pegando alguns projetos para poder se estabelecer e montar de fato uma empresa. É o que eu acho, né? Mas essa parte de montar uma empresa eu não tenho tanto poder para falar. Bom, para atuar como engenheiro eletricista, quais os equipamentos mais necessários? Se tiver algo... Bom, eu acho que tem que ter o básico, mas depende um pouco da sua área de atuação. Se você quer atuar mais ali na parte de execução, quais são os projetos que você vai oferecer, qual o tipo de serviço que você vai oferecer. O básico, né? Você tem que ter um multímetro, né? Você vai visitar uma instalação, né? Normalmente você precisa verificar pelo menos o nível de tensão. Aí você precisa ter um multímetro. O restante vai depender dos serviços. Aí, se você quiser trabalhar com aterramento, você vai ter que ter um termômetro. Se você quer trabalhar com clientes para fazer análise de energia desses clientes, você vai precisar ter um analisador de energia. E se você vai querer trabalhar com inspeções termográficas, você vai ter que ter uma câmera termográfica.
Mas aí vai depender do que você quer oferecer como serviço para atuar, porque se você, o básico, né, inclusive o pessoal que eu indiquei dos cursos, dos canais, né, o básico é você ter um computador, né, porque você já consegue fazer projeto e tudo mais, e aí o restante você vai investindo com o tempo, com base no serviço que você quer ofertar. Bom, o José perguntou. Tem uma pergunta. Uma casa que consome 150 kWh por mês compensa implantar energia solar? Bom, essa parte de análise financeira, não é muito meu forte, mas vai depender um pouco também, 150 kWh. 150 kWh, mas essa instalação é monofásica ou trifásica? Porque se ela for trifásica, o mínimo que ela vai pagar, independente de qualquer coisa, é 100 kWh. Então, acredito que não vai valer muito a pena, não, nesse caso. É um consumo muito baixo. Pode sim, claro. Você também trabalha com isso, né? Trabalha com o Lemoel. Isso, exatamente. Assim, uma instalação, né, para gerar 150 kWh mês, não é que não compensa. Uma hora ou outra o sistema vai se pagar. Só que um sistema Isso desse vai vai demorar. durar o quê? 5 anos, 7 anos e meio para se pagar um sistema desse. Enquanto o sistema maior se paga em 3 anos e meio. É tipo essa o entendimento. E eu acho que também tem que analisar outras questões, às vezes a modalidade tarifária que se enquadra, tudo isso também Exatamente. na hora de ver se compensa ou não. Isso. Bom, Marcos Vinícius perguntou se eu tenho mais algum conselho. O conselho que eu tinha para dar é basicamente isso, procurar se especializar, não se limitar só à grade curricular da faculdade. Eu sei que é pesado, é um curso pesado, só que se você quer se destacar no mercado, né, você já iniciar procurando se engajar em alguma atividade extracurricular, fazendo alguns cursos, que aí com certeza você vai se dar bem no mercado. O Aristide perguntou: existem grandes investimentos em usina solar? Não entendi bem a pergunta. Se puder explicar melhor, Aristide. A Adrícia Kelly perguntou qual que eu tive mais dificuldade, qual que eu mais me identifiquei. Bom, eu acho que eu não lembro uma especificamente, mas eu lembro um semestre que eu achei bem pesado. Foi o quarto semestre, eu acho. Teve eletromag, eletrônica digital. Foi um semestre que poxa, eu acho que eu vou ter dificuldade para passar nesse semestre. Para mim foi o semestre mais intenso. Mas assim, eu gostava muito, no começo de programação eu já tinha tido contato no ensino médio, então eu gostava muito, já no início, né, falando as disciplinas que vocês estão vendo agora. Eu gostava muito de programação. E essa parte mais voltada para a parte prática também, a parte de instalações prediais e tudo mais, eu gostava bastante. Posso falar aqui? Pode. Assim, nós temos uma hidrelétrica, né, que produz energia. A minha pergunta é: existem empresas grandes
que investem em painéis solar, por exemplo, para poder fazer o mesmo papel de uma usina hidrelétrica, ou não? Não sei se eu fui claro com a pergunta. Acho que eu entendi. Assim, tem empresas que investem, né, em grandes usinas, né? Agora, já chegar a ser o poste de uma hidrelétrica, eu acho que não tem nenhuma usina que chega a uma potência instalada de uma hidrelétrica. Mas tem empresas, inclusive as concessionárias, né? Se você for procurar, eu acho que tem um dos maiores parques fotovoltaicos que tem, se eu não me engano, é no Piauí, e é um investimento da Enel, né? Então, essas empresas, elas investem muito nessas fontes, até porque, se a gente for parar para pensar, né, a matriz energética está se diversificando muito. E eles investem muito nessa parte, né, de energia solar e também energia eólica. E essas empresas, elas fazem investimentos de grandes usinas, aí na faixa de megawatt. Pronto, entendido. O Francisco Gabriel fez uma pergunta, você viu aí, Yara? Sim, tô vendo agora. Pronto. Ixi, essa pergunta, eu não sou muito organizada com os estudos, eu não vou nem mentir para você e falar quantas horas você tem que. Eu acho que você, claro, e também eu acho que não tem uma fórmula, você tem que se dedicar ao máximo que você consegue absorver, porque assim, eu lembro que tinha vezes que eu estava ali até um pouco tarde da noite e eu não estava absorvendo mais nada. O que estava adiantando? Nada, eu estava perdendo qualidade de vida, porque eu não estava dormindo e eu não estava absorvendo nada do conteúdo. Eu não acho que tem uma fórmula, mas você tem que estudar o máximo que você consegue absorver. Essa é a minha sugestão. O Hugo perguntou se pós-graduação, mestrado, doutorado interferem. Com certeza sim, né? São pontos positivos, né? Mas eu não vou falar que isso é o único diferencial, não, porque às vezes, por mais que você tenha um doutorado na área, o seu perfil não se encaixa na vaga. E é o que eu vejo que mais conta, né? A entrevista é um dos pontos mais cruciais, pessoal. É um dos pontos mais cruciais. Então, quando vocês tiverem um processo, fiquem treinando mesmo, não tem problema, porque, infelizmente, é um curto tempo que tem para você demonstrar o que você quer, quais são os seus interesses, mas é ali que são os poucos minutos que você tem, então você tem que aproveitar muito o momento da entrevista. Aristide, eu não cheguei a ver essa notícia da TIM, né? Mas legal que você trouxe aqui. Mas isso é uma tendência, né? De se investir em fontes renováveis. Enfim, e o João Matheus perguntou quais programas no computador que o engenheiro usa e se são muito pesados, e se é necessário um bom computador. Assim, basicamente é o AutoCAD, pessoal. Então, se o seu computador roda o AutoCAD, tranquilo. Tem outros que vão ser específicos da área, mas no AutoCAD dá para você fazer muita coisa. É verdade. Essa do Chrome é verdade. Às vezes tem uma mania de deixar um monte de aba aberta e o computador lento. Culpa do Chrome. Bom, atualmente, inclusive eu até acabei esquecendo de citar, eu estou fazendo os projetos, né, para uma empresa aqui da região, e eu estou com um processo de abrir uma empresa com uma colega minha, que também atua no setor, e eu também estou fazendo um estágio na empresa do Alan Araújo, não sei se vocês já ouviram falar, mas é mais voltada para a parte de projetos de compartilhamento de infraestrutura, projetos para os provedores, né? E eu estou lá porque eu queria adquirir essa experiência e eu tentar absorver o máximo as oportunidades que aparecem. Então, eu estou lá também. Mas é isso.
Não, assim, a gente está começando, né? Mas eu espero que cresça e a intenção é a gente contribuir mais para o pessoal da faculdade e absorver o máximo de pessoas. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, precisarem de ajuda, né? Vai fazer 2 anos que eu tô formada, mas eu ainda estou muito crua no mercado, tenho muito que aprender, eu tenho muitos pontos falhos, mas eu estou tentando corrigir, e se eu puder ajudar vocês de alguma forma, vocês podem falar comigo, que eu ajudo. Alguém tem mais alguma dúvida? Tem que trabalhar. Exatamente, galera. Se você tiver dúvida, mande logo, senão a gente vai encerrar. Professor Atos, está por aí? Opa, tô sim. Tá me ouvindo? Tô sim, tudo ok. Não mandaram mais dúvidas, então o senhor conduz aí. Tá certo. Oi, Yara. É um Oi, prazer professor. encontrar você por aqui, né? Pena que a distância, né? Mas em nome do PET, né? E em nome dos calouros do curso de Engenharia Elétrica, né? Nós agradecemos aí a sua participação aqui, né? Representando aí mais uma voz, né? Feminina aqui no curso de Engenharia Elétrica, né? Em destaque, tá? Muito obrigado aí. Obrigada, eu agradeço a oportunidade também, professor.